das Crianças! Dia das Crianças! Oi crianças, tudo bem com vocês? A gente espera que todos estejam bem, em casa, se cuidando, aproveitando esse momento com a família. Hoje a gente está aqui para falar mais uma vez da nossa série Controle da Missão. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é um desafio para todo mundo, a obediência. Você é obediente? Você obedece sua mãe quando ela manda você guardar os brinquedos? Você está obedecendo a professora que está mandando um monte de lição aí pelo Zap? Obedece seu pai? É difícil obedecer, né? E além da gente obedecer todas essas pessoas, a gente precisa também obedecer a Deus. E é por isso que a gente vai falar desse tema hoje. E você sabe que a gente está guardando um versículo na cabeça para poder ter todos esses temas no coração. Você lembra qual é esse versículo? Vamos testar a memória. Vamos lá. O versículo é: "E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor." E agora, de todo mundo preparado para a nossa história? Então apertem os cintos que a história vai começar. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Já que está todo mundo preparado, colocou o cinto, nós vamos para a nossa história, que está lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Eu sei que vocês estão bem craques em achar os livros da Bíblia. Você já ouviu falar da história de Adão e Eva e de como Deus criou o mundo? Você já ouviu? Se você ouviu, acho que você vai se dar bem na história de hoje, porque a gente vai fazer um jogo. A gente vai contando a história, eu vou fazendo perguntas e você vai anotando quais você acertou e qual você errou. E aí você pode até chamar quem está aí na sua casa, o seu irmão, os seus pais, para poder brincar também. Então vamos lá. No princípio, lá no comecinho do mundo, a terra, ela era como se fosse uma massinha assim toda grudada. Não tinha muita cor, muita forma, muito cheiro, não tinha muita coisa. E Deus resolveu organizar as coisas. E aí ele foi colocando. Primeiro ele falou: haja luz, e veio a luz. E ele foi pondo água e separando os países e criando as plantas, os animais. E eu quero saber se você consegue acertar essa primeira pergunta. Vamos lá, tá preparado? Depois que Deus criou todas as coisas, o que ele fez depois? Você acha que Deus ele fez um jardim assim bem bonito? Ou Deus tirou uma soneca porque estava cansado? Ou ele fez as primeiras pessoas? O que você acha que Deus fez depois que ele organizou todo mundo? Se você disse C, que fez as primeiras pessoas, você acertou e você já marcou um ponto. E Deus fez o homem e com um sopro de vida que ele soprou lá dentro a vida, dentro desse homem, ele foi criado, que era Adão. E aí, nós vamos para a nossa pergunta número 2. Se você não acertou a outra, é sua chance de fazer um ponto agora, viu? Depois que Deus fez Adão, ele fez uma regra. Que regra você acha que era essa? Você acha que a regra que Deus deu para Adão era: Adão, eu não quero mais saber de macaco pulando na sua cama, viu? Não é mais para fazer isso. Ou você acha que a regra foi que era não parar de acreditar, que era pra gente acreditar sempre? Ou você acha que a regra foi que não era para comer da árvore do fruto do bem e do mal? É isso mesmo, a resposta é a C, que não podia comer do fruto do bem e do mal. Vamos ver lá o versículo que explica melhor? Diz assim, tá lá em Gênesis 2, 16 ao 17. Abre aí sua Bíblia e vamos ler juntos. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Então Deus deixou bem claro que não podia fazer e ele ainda disse o porquê não podia fazer. E vamos para a pergunta número 3. Se você não fez nenhum ponto até agora, eu acho que nessa você vai conseguir, viu? A pergunta é assim:
Deus já tinha feito o Adão, lembra? Depois que ele fez Adão, ele criou a primeira mulher, que era Eva. O que vocês acham que Deus usou para fazer a Eva? Vocês acham que ele usou barro, que nem tinha usado no Adão? Você acha que ele pegou uma costelinha daqui do Adão e fez a Eva? Ou você acha que Deus usou massinha? O que você acha? A resposta é massinha. Não, Deus não usou massinha, né? Ele podia ter usado, mas ele não usou. A resposta certa é B, a costela de Adão. Ele pegou ali a costela do Adão e ele fez a Eva, que era a companheira para Adão. E se você ainda está com a sua Bíblia aberta lá em Gênesis, que a gente acabou de ler, um versículo um pouco mais ali na frente vai dizer por que Deus fez a Eva. Diz assim o versículo, Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele alguém que vai o auxiliar, vai ajudar ele e que lhe corresponda. Ou seja, eu vou fazer alguém que vai ser igualzinho a ele. Porque todos os animais tinham um par igual. Agora, Adão tinha uma companheira, a Eva tinha um companheiro, os dois estavam vivendo juntos e muito felizes naquele jardim que Deus tinha feito para eles, um lugar muito bonito, muito agradável, até que um dia chegou um animal que mudou toda essa história para sempre. Qual animal você acha que veio e mudou tudo, que estragou tudo? Você acha que foi um bicho preguiça? Bem preguiçoso, ele veio assim como não quer nada e estragou aí essa felicidade do Adão e da Eva? Ou você acha que esse bicho foi uma serpente? Ou você acha que esse animal foi uma baleia, assim, bem grandona, bem gordona, que estava lá na água, veio e estragou tudo? Qual foi o animal que acabou com essa felicidade de Adão e Eva? A resposta é a serpente. E você sabia que a serpente, antes de fazer toda essa arruaça, ela não rastejava que nem hoje? Ela tinha perna, gente. Já pensou ver aquele bicho andando por aí com perna? Pois é, mas por causa disso que ela fez, ela recebeu como castigo ter que rastejar o resto da vida. É isso mesmo, a serpente está de castigo até hoje. Você sabe como foi que a serpente conseguiu estragar essa felicidade toda? Como ela fez para conseguir isso? A serpente era o animal mais inteligente de todos. E lá em Gênesis, conta como foi que ela fez isso. Eu já te adianto que foi com uma conversa. Ela veio aqui na conversinha e conseguiu. Tá assim lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela um dia veio e perguntou para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí a mulher respondeu para a serpente, podemos comer do fruto do jardim sim. A gente pode comer das árvores do jardim. Mas Deus só disse para a gente não comer do fruto da árvore que está lá no meio do jardim. Ele falou que a gente não pode nem tocar nele, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Aí a serpente foi lá e falou assim, certamente vocês não vão morrer. Não é verdade. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão abrir e vocês vão saber como é ser Deus. Vocês vão ser como Deus, porque aí vocês vão conhecer o que é o bem e o que é o mal. E aí depois que a serpente foi lá e teve essa conversa com a Eva, o que você acha que Eva fez? Você acha que a Eva foi lá e pensou, acho que a cobra tem razão, eu vou lá comer daquela fruta? Ou você acha que B, a Eva falou, eu não vou dar conversa para essa cobra, e foi lá e pisou nela? Ou você acha que C, a Eva foi lá, pegou a fruta e fez uma salada de fruta? Qual que você acha que foi a atitude de Eva? Se você falou A, que ela foi lá e comeu, acreditou na serpente e comeu da árvore que não era para comer, você acertou e marcou mais um ponto. É isso mesmo, a Eva foi lá e comeu essa fruta e de fato tudo mudou. Ela começou a saber o que era certo e o que era errado, e ela começou a se dar de conta de várias coisas. E ela não só comeu ela foi lá e ofereceu para o companheiro dela, para o Adão. E o Adão também comeu. E aí os dois começaram a se dar conta, por exemplo, que eles estavam sem roupa. Eles nem tinham percebido isso, porque eles não tinham vergonha de estar sem roupa. Eles não tinham noção do que era certo e do que era errado. Não existia isso.
Mas depois que eles comeram essa fruta, os olhos deles mudaram. E aí eles começaram a ver várias coisas. E foi assim que o pecado entrou no mundo, gente. E ele tá aqui até hoje. E aí, a gente vai para nossa próxima pergunta. Porque aí Deus voltou. Ele estava observando tudo ali, ele sabia o que estava acontecendo. Adão e Eva ouviram Deus andando no jardim. Deus estava ali o tempo todo. Ele já sabia de todas as coisas. E aí Deus chegou assim, cadê Eva? Cadê Adão? E Adão e Eva ouviram Deus chegando. E o que você acha que os dois fizeram? Os dois sabiam que tinham feito algo errado. Então você acha que eles deram no pé e fugiram de Deus para não ter que levar a bronca? Ou você acha que eles se esconderam de Deus, pegaram ali uma moitinha, se enfiaram e ficaram escondidinho? Ou você acha que eles chegaram para Deus e foram lá e desafiaram Deus para um duelo? Foram lá e quiseram brigar com Deus? É isso mesmo. Eles se esconderam de Deus. Eles ficaram com vergonha, com medo ali de levar a bronca e se esconderam. E eles aprenderam também uma coisa, que a gente é responsável pela nossa desobediência. Toda vez que a gente desobedece, quem está acima da gente, quem está ali responsável pela gente, os nossos pais, os nossos professores, assim como um astronauta. Se o astronauta não responder direito e não seguir as regras do capitão dele, a missão não vai dar certo. O foguete vai cair, ele vai chegar lá no outro planeta, vai chegar lá no espaço, vai fazer tudo errado, vai ser viagem perdida. Porque a gente tem que saber confiar em quem é o líder, em quem entende do que está fazendo. E o nosso líder em todas as situações é Deus. É Ele que sabe qual caminho a gente deve seguir. E se Ele mandou não fazer uma coisa, é porque é o melhor a fazer. Então Adão e Eva sabiam que eles não podiam comer, eles sabiam qual era a consequência, mas ainda assim eles desobedeceram, porque eles preferiram ouvir a voz de outro ser que nem entendia do que estava fazendo. Para resolver toda essa situação que foi causada por conta desse pecado que entrou no mundo, só um milagre mesmo, para poder conseguir dar conta disso tudo. E esse milagre é Jesus Cristo. Deus enviou o próprio Filho dele para poder redimir todo esse pecado. Então Jesus veio para poder reconectar tudo isso, para poder resolver essa situação. E é isso que a gente aprende com essa história, que não importa o quanto a gente erre, Deus ainda ama a gente e sempre tem uma solução. Então confia nele, o caminho dele é o melhor. Não ouve a voz de outras pessoas, ouve a voz de Deus, tá bom, crianças? Então vamos orar para agradecer por isso e também pedir para a gente ser mais obediente. Senhor Deus, a gente acaba sendo desobediente e a gente sempre paga um preço ruim por ser desobediente, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a estar firme na sua palavra, porque ela é a verdade. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, Senhor, é o que a gente tem que cumprir para poder ter uma vida boa, Senhor. Para ter uma vida junto contigo, Pai. Então, por favor, nos ajuda a ouvir a sua voz, a conhecer a sua verdade e a seguir ela. E também, Senhor, a gente te agradece, porque apesar de tudo isso que acontece no mundo, desde Adão e Eva, todas essas coisas ruins que a gente tem que lidar, o Senhor ainda nos manda Cristo para poder resolver e aliviar essa situação e nos dá esperança. Esperança em que um dia a gente vai voltar para esse jardim, onde tudo era bom, perfeito e agradável, Senhor. Então, obrigado por essa oportunidade e por ser um Deus que nos ama e nos mantém perto de Ti, Senhor. Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças, que eu tinha para contar para vocês hoje. Eu já vou indo porque eu ainda tenho muitas galáxias para explorar. Eu ainda tenho muitas aventuras aqui no espaço. Já vou até me preparar. A gente precisa andar sempre com segurança por aqui. Espero encontrar vocês em uma próxima história e lembrem-se, sejam obedientes, senão a sua missão vai falhar. Até a próxima, crianças. Tchau, crianças, até mais!